A dislexia se apresenta também na matemática com o nome de descalculia. É um problema causado por má formação neurológica que se manifesta como uma dificuldade no aprendizado dos números. Ela pode atingir crianças e adultos. Em geral, portadores dessa disfunção apresentam dificuldades em montar operações, classificar números, entender princípios de medida, seguir sequências, compreender conceitos matemáticos, relacionar o valor de moedas, entre outros. O diagnóstico precoce é fundamental para a superação da dificuldade e a participação da família e da escola é de grande importância. Olá, estou ao lado da professora e psicóloga Maria Sueli Alves Costa, que nos falará um pouco sobre a descalculia. Olá, professora. Olá. Qual a origem da descalculia? Com o advento da nova classificação, dos transtornos mentais, das doenças mentais, que é o CID-10, que é uma classificação médica, o DSM-4, que também é uma classificação médica, os problemas mentais, psicológicos, ele saiu da categoria de doença e foi para uma categoria de transtorno. O que seria transtorno? São alterações no comportamento que têm uma influência de múltiplos determinantes, que são bio, psico, social. Então, a descalculia, ou que a gente vai começar a falar aqui dos transtornos de aprendizagem, ele não tem uma única determinante, com uma única origem. Ele tem determinantes bio, psico, social. Então, o que seria isso? Hoje em dia, com a atualização dos estudos na área, tanto de educação, como de psicologia, como de saúde, a gente não usa diretamente o termo descalculia, dislexia, que o prefixo diz, ele vai dizer que a pessoa tem uma disfunção na aprendizagem da matemática, do português. Embora isso apresente, mas a gente coloca numa classificação dos transtornos de aprendizagem, porque eles estão muito relacionados. A gente não encontra só uma pessoa com uma dificuldade, uma descalculia isolada de todo o resto. Não, ele vai ter uma dificuldade de aprendizagem global, em vários aspectos, que também apresenta na matemática, na compreensão da matemática, mas que apresenta em outros aspectos de aprendizagem. Como é feito o diagnóstico da descalculia? Geralmente, se chega para o psicólogo ou psicopedagogo, que são os profissionais que avaliam os problemas, as dificuldades de aprendizagem. Chegam crianças, adolescentes, ou encaminhado pela escola ou pela família. Olha, essa criança ela já está na idade de conhecer os números, de identificar símbolos, de identificar conjuntos, de fazer as operações simples de somar, diminuir, mas ela não consegue. A maioria das crianças da idade dela já está conseguindo, ela não está conseguindo. Então, tanto o psicólogo como o psicopedagogo, ele vai observar. Essa criança está inserida na escola, qual é a metodologia que ela está sendo ensinada na escola, se é uma metodologia adequada, uma didática adequada a essa criança. Então, tem estimulação, tem uma didática adequada, vai se fazer uma avaliação global, como é o desenvolvimento psíquico, motor, neurológico dessa criança. Então, você vai descartando outras coisas. Então, neurologicamente ela está bem, ela teve uma boa estimulação, o método da escola, a didática da escola é adequada, nutricionalmente ela está bem alimentada. Então, você vai vendo vários aspectos de saúde e aí você chega nesse aspecto que ela não está conseguindo aprender. Então, eu já descartei porque às vezes, a maioria das vezes, se chegam crianças com dificuldade de aprendizagem, que na verdade não é a criança que não está aprendendo. Às vezes é a didática que não é adequada, às vezes a criança ela não tem uma estimulação
também tem um conjunto de regras, tipo, a matemática é muito difícil, né? É difícil aprender matemática, eu não gosto do professor, e tudo isso vai refletir no aprendizado. Não é que a pessoa ela tem um transtorno, que ela tem uma descalculia. Na verdade, ela tem outras interferências que não é porque ela não aprende. Quando você descarta tudo isso, você percebe, essa criança, esse adolescente, ele está tendo toda a possibilidade de aprender, mas ele não está conseguindo. Então, é no processo de aprendizagem. Existem tratamentos eficazes para a descalculia? Um é isso, a avaliação. Você descartar outros aspectos. Uma hiperatividade, uma criança que tem um comprometimento de aprendizagem, tipo um retardo mental leve, moderado, vários outros transtornos mentais que podem interferir na aprendizagem, né? Você descartando isso na avaliação psicológica, aí seria uma avaliação psicológica, para o trabalho, né, com o problema de aprendizado relacionado ao aprendizado da matemática, né? Você vai trabalhar com o psicopedagogo, isso é um trabalho do psicopedagogo, né? O psicólogo ele vai apoiar a família, porque muitas vezes a família ela não compreende que é uma dificuldade da criança, né, do adolescente, então o psicólogo vai trabalhar mais na família e junto com a equipe, que é o psicopedagogo e o educador, né, a escola, o educador, para ver se a didática está sendo adequada, né, se ele está tendo um contraturno, assim, porque com as leis hoje da educação, a criança ela tem que estar inserida na escola regular. E aí no contraturno, é importante que ele tenha um acompanhamento psicopedagógico e do professor de apoio. E aí onde vai ser feito o trabalho realmente. Aí vai ter que ver que níveis, né, dessa dificuldade da aprendizagem da matemática está acontecendo. Ele não, por exemplo, recentemente eu avaliei uma criança que era uma dificuldade de aprendizagem bem global, né, envolvia dislexia, disgrafia, né, vários, tanto na aprendizagem do português, da matemática, da compreensão, não era só da matemática. Então, o que é que eu observava, né? Na avaliação, comecei a trabalhar com ele algumas atividades, tipo, aqui é uma caneta, né? Ele compreendia que aqui era uma caneta, criança de 6 anos. Aqui ele compreendia que era uma caneta. Aí eu mostrava o número, isso assim, a mãe dele, dona de uma livraria, então estimulação ele tinha, né? Desde pequenininho, contato com papel, com livros, né, de colar, de cobrir, então toda estimulação. Colégio também, a didática do colégio adequada, entrou no colégio desde, acho que 3 anos de idade já estava na escola, então descartei todas aquelas coisas que eu estava falando, né? Então ele já tinha tido as estimulações, então ele compreendia que aqui era um. Ele não conseguia identificar cores, então isso aqui é amarelo, pronto, falava amarelo, ia fazer outra atividade, voltava, que cor é essa? Verde. Vermelho, ele ficava tentando acertar a cor. Mesmo assim, não, então porque ele não estava motivado, não, ele aprendia outras coisas, tipo, ele sabia andar de triciclo, bicicleta, muito bem, né? Então ele tinha uma bicicleta que era amarela. Então era algo que ele sabia que a bicicleta dele era amarela. Então ele podia identificar outras coisas amarelas, mas ele não conseguia reter, né? Então, a gente fui observando isso. Então, eu mostrava aqui uma caneta e esse número, esse símbolo aqui, né, que é o 1, representa uma caneta, né? E aí eu ia mostrando para ele. Isso o psicopedagogo o professor de apoio já estava nesse processo, né, com ele, na escola também. Ele não estava ainda com o psicopedagogo. Se você passasse 5 minutos depois, fizesse as mesmas perguntas, ele não conseguia reter, não é? Por conta dessa, né, da lentidão. E se você trabalhar só no abstrato, tipo 1, né, e escrever o número 1, ele não consegue. Então, a orientação que eu passei a dar aos professores. Com ele, você tem que trabalhar com concreto, né, com objetos mesmo. Leva uma caneta, né, pega um de EVA, as letrinhas para montar e vai começando a trabalhar com ele para ele trabalhar nesse nível mais concreto, porque é o nível de aprendizagem.
E aí o pedagogo, né, eu acho que vocês devem ver no estudo da matemática, as fases de desenvolvimento da aprendizagem, né, com Piaget. Né, se você for para a teoria do Piaget, ele vai ver várias fases de desenvolvimento da criança na parte de aprendizado. Né? Um aprendizado na fase mais concreta, na fase mais abstrata, na fase mais crítica, né, de observação crítica, mas na adolescência. Então, você tem que avaliar qual é a fase de aprendizagem dessa criança. Né? E adequar esse processo de aprendizagem com a fase que ela está. Né? E é todo você adaptando o currículo escolar, né, à forma que a criança aprende, que é um grande desafio na sala regular. É porque você não tem uma criança só para acompanhar, você tem, em média, nas salas de aula deve ter 20, 25 crianças. Então, você realmente precisa do professor de apoio junto, né? E você precisa adaptar aquele conteúdo ao nível de compreensão da criança. Não é subestimar a criança, porque o que eu observei em algumas escolas? Ele tem dificuldade de aprender, então ele passa o ano todo cobrindo os números. 1, 2, 3, e só faz cobrir, só faz cobrir. Não, você tem que ir passando atovidades, vendo que melhorando, né, aumentando as dificuldades, mas também acompanhando o ritmo da criança. Você tem que aí a gente trabalha com Vygotsky, que é outro teórico, né, da psicologia da educação, que ele traz o conceito de desenvolvimento proximal. O que é o desenvolvimento proximal? Eu estou brincando aqui com você com o Uno, né, que é o jogo. Você nunca jogou, você não sabe jogar, então eu começo a te ensinar como é que é. O meu modelo, eu estou estimulando esse aprendizado a partir do meu modelo. Depois, agora tu me ensina, porque você já estimulou, você já deu modelos. Então, você tem que trazer um pouco de dificuldade como modelo e ir fazendo a criança chegar lá. O que mais pode ser feito para ajudar um descalcúlico? Primeiro, assim, chegar para a família, assim, olha, não é que ele tem uma doença, na verdade é um transtorno, que quer dizer transtorno? É na função, né, ele aprende, mas ele aprende de um ritmo diferenciado de uma maioria. Mas ele tem a possibilidade de aprender, só que é necessário métodos adequados para que ele possa aprender. Né? Vai precisar ter todo um apoio, não dá para dizer, faça aí sua tarefa sozinho, você tem que estar ali acompanhando. Dentro dos anos que eu acompanho criança e adolescente, pai e mãe, não dá para estar ensinando uma tarefa, atividade, porque precisa de uma formação, o vínculo, né, de pai, mãe, irmão, né, que é muito comum, meu irmão mais velho me ensinava, então eu lembro muito, assim, no meu aprendizado de matemática, eu pensava que ele não tinha paciência, tu não aprende, não sei o quê, né, então tem essa relação afetiva, então é importante ter um profissional, né, um pedagogo, ou no caso do tratamento psicopedagogo, que acompanhe essa pessoa.